Por que tá ficando tão caro morar num grande centro urbano, ou pelo menos morar bem servido de mercado, praça, parque, teatro, transporte público, alguma coisa assim ao seu redor? Por que tá cada vez mais impossível de alugar ou principalmente comprar um imóvel num grande centro urbano do mundo inteiro, do Brasil em particular? Em São Paulo posso dizer isso tranquilamente. Para quem que as cidades estão sendo desenhadas agora? E o que acontece quando você tem mais Airbnb numa cidade, ou tem mais investimento imobiliário? Verticalização quer dizer imóvel mais acessível nos lugares? Tem uma série de questões envolvidas aí, muita coisa misturada para poder destrinchar isso, entender como esses fatores operam e o que a gente pode esperar daqui para frente em moradias urbanas. Nada melhor aqui no Não Ficção do que trazer especialistas para falar de uma questão de ciência do dia a dia. A especialista de hoje é a Raquel Ronick, que é professora de urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, prefeita do campus da universidade no Butantã. Ela já foi diretora de planejamento da Secretaria de Planejamento da cidade de São Paulo, secretária nacional de política urbana do governo federal e relatora especial para o direito à moradia adequada na ONU. Bora discutir com ela, tem muita coisa importante para a gente ver. Antes de partir para a nossa conversa, vou lembrar você aqui que esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina. Você já se pegou usando uma roupa e pensando, putz, ainda bem que eu peguei essa peça hoje, ou se arrependendo de não ter escolhido aquela peça? Então, aproveita esse fim de ano para se presentear ou presentear alguém e conhecer essa Tech T-shirt aqui que eu estou usando, que é uma peça dessas. Com esse tecido anti-odor, o seu suor evapora e ela dá essa sensação confortável e fresca, mesmo no calor, mesmo se você tiver que levar o seu filho para rodar o bairro todo atrás de gato para ele passar a mão, o que é uma situação super comum, diga-se de passagem, tá? E com o tempo, você ainda vai descobrir o bônus, que é o fato de que esse tecido aqui não perde a cor, não desbota tão fácil. Aproveita o nosso cupom ATILA12 para ter 12% de desconto e você vai confirmar. Raquel, de tudo, muito obrigado pelo privilégio que é poder estar aqui conversando com você. Eu queria começar com uma discussãozinha besta, meio autobiográfica, mas que foi onde esse tipo de coisa me marcou. Eu cresci e vivi em São Paulo a vida inteira, estudava em outras cidades, São Bernardo, então era 1 hora e meia para ir para a escola todo dia de manhã. Meu pai fazendo as viagens malucas de ir e voltar para levar para o colégio. Depois fui para a universidade, pegava transporte público, pegava muito Urubupungá para ir para a USP. E depois da pós-graduação, na pós-graduação fui morar perto da universidade e a pé para lá. Aí, no pós-doc, minha esposa foi trabalhar em Toronto. E eu fui ajudar ela a se situar lá. Então ela foi cuidar da documentação da universidade e eu fui procurar um lugar para ela morar. Nunca cacei um lugar para morar com esse tipo de opção, tipo, onde eu quero morar num lugar novo. E a instrução que me deram, que foi muito valiosa, foi, olha, no Canadá, mora onde você não vai ter que andar na neve. Então fica perto do metrô, perto de mercado, perto de alguma coisa e fique esperto. A gente chegou no verão, mas tinha que se preparar para o inverno. Então foi isso, ela chegou, foi para a universidade e eu fui ficar rodando na cidade de bicicleta para ver onde que era bom de morar ou não. E achamos um apartamento super legal de morar no centro da cidade, do lado do que seria a Avenida Paulista deles e da Brigadeiro Luiz Antônio ali, pertinho do metrô e tinha 4 ou 5 mercadinhos ao redor da casa dela. É uma delícia. A gente não teve carro lá, ela nunca, e a gente ia passar pouco tempo, não tinha por que alugar um carro ou ter um carro ali, e a gente conseguia fazer tudo a pé, ao redor. Eu nunca tinha passado por essa experiência de estar num lugar plano, calçada larga e faixa de pedestre onde se você pisa os carros param, e essa vida que você consegue todo dia ou a cada 2 ou 3 dias passar no mercadinho, comprar o que você precisa, a farmácia tá ali, e a vida se resolve assim. Era uma caminhada até a universidade e quando tinha neve ela pegava um ônibus para a universidade e estava tudo bem. Eu voltei completamente mexido de lá, porque de repente São Paulo me incomodava muito mais, porque eu não tinha reparado quanto tempo eu passava dentro do carro para fazer qualquer coisa por aqui. E, bom, na época já custava uma fortuna o aluguel lá. Era coisa de $1.100. Hoje deve estar uns $2.000, $3.000. Uma kitnet, que é um quarto de hotel adaptado, com uma cama, um banheiro e uma cozinha, tudo no mesmo ambiente. Então as duas coisas me marcam, como
o estilo da cidade pode ter uma diferença na qualidade de vida que você leva e o quão muito caro tá ficando você ter acesso a essa qualidade de vida maior, mesmo em outros centros. Eu queria começar com a primeira parte. Já vi muitas críticas suas sobre o modelo de urbanização que a gente adota aqui no Brasil, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras. Por quê? O que faz essa diferença de qualidade de vida? De você estar na mesma cidade e de repente ter uma vida tão tranquila, a pé, ou você ter que passar por um inferno para poder chegar no trabalho e outras coisas? Bom, primeiro um prazer estar aí contigo, né? Conversando sobre esses temas. Bom, primeiro a gente precisa entender que a forma como as cidades se organizam é fruto das decisões de política urbana que elas tomaram ao longo da sua história. Mas, evidentemente, também está completamente imbuída daquilo que eu chamo a economia política da urbanização da cidade. Porque, evidentemente, numa cidade, num país absolutamente desigual, com uma desigualdade enorme em termos de renda, né? E de remuneração do trabalho, de reconhecimento de direitos, etc. A cidade, ela também é uma expressão disso, mas a cidade também produz isso. Por quê? Porque na tua experiência concreta lá naquele momento em Toronto, o que você experimentou foi uma vivência urbana onde é muito fácil ir a um cinema, é muito fácil ir assistir alguma coisa, é muito fácil chegar num parque, ou seja, as oportunidades de desenvolvimento humano e eventualmente até de prosperidade material estão muito acessíveis. Então, quando a gente está falando isso, está dizendo que quem tem a possibilidade de ter acesso às oportunidades tem a possibilidade de prosperar e crescer. E aqueles para quem é muito mais difícil, para eu conseguir, você estava contando, para conseguir chegar na escola fica 1h30 no trânsito, para eu conseguir ir assistir um concerto no Teatro Municipal, concerto de graça, eu tenho que pagar não sei quantas passagens, porque a tarifa é paga, fica tantas horas no trânsito. Então, isso significa o seguinte: uma cidade que concentra as oportunidades na mão de quem já tem, porque esses dois processos que você descreveu, eles estão absolutamente relacionados. Não é só que você ficava num lugar que era acessível e gostoso, mas esse lugar acessível e gostoso só é acessível e gostoso para quem tem $1.100 ou $2.000 canadenses para poder pagar por aluguel. E isso é uma porcentagem pequena de quem mora em Toronto, né? E se você pensar num sistema como o brasileiro, os lugares que têm exatamente isso são absolutamente caríssimos para a maioria. Isso significa o quê? Uma política urbana desenhada para que as oportunidades continuem circulando na mão de quem já tem. Então, eu sempre uso a metáfora de uma cobra mordendo o rabo, né? Você tem, quem já tem sempre oportunidade de ter mais, e para quem não tem, furar o bloqueio e conseguir entrar ali, naquele lugar e ter essas oportunidades é muito pior. Então, isto é uma decisão de política urbana, porque não é apenas um reflexo da desigualdade que existe na sociedade, mas reproduz a desigualdade, produz desigualdade. Nossas cidades produzem desigualdade com todas as suas dimensões, de classe, de raça, de gênero, as várias dimensões da desigualdade que a gente tem na cidade. Acho que isso que é importante entender, as duas coisas estão absolutamente relacionadas, mas estão relacionadas também com o próprio modelo, que eu chamo de modelo carbonocêntrico, né? Esse modelo de você, uma cidade espalhada, com longas distâncias, em que você vai usar carros, ônibus e motos para você poder se deslocar. Então, são carros, ônibus e motos, são
motores a combustão, movidos a petróleo, circulando em cima de asfalto, que é igualmente petróleo, igualmente um modelo que é um complexo, né? É um complexo industrial onde entra indústria automobilística, indústria petroleira, que desenha uma cidade que para ela, quanto mais distância, mais necessidade de carro, mais necessidade de ônibus, mais necessidade de asfalto, isso você vai alimentando essa própria indústria e vai ficando uma cidade totalmente dependente desse modelo. Isso também é uma decisão de política urbana. Tem cidades que se movem por trilhos com transporte público de massa, de um jeito muito mais fácil. Dois comentários aí. Você falando agora me fez refletir que talvez a gente só tenha vivido essa experiência de um bairro legal, uma coisa fácil, tudo ali ao alcance, por causa daquela situação de vida também onde a gente tá indo para trabalhar, ela vai ficar lá 2 anos, não vai ter gasto com nada, não tem filho para pôr em escola, não tem tempo para perder com nada, todo o tempo vai ser investido só naquele trabalho, então aí beleza, a gente aceita um custo de vida que passa da metade do que você ganha, porque é naquela condição, mas se fosse uma coisa sustentável, aos 10 anos vivendo assim, não tem como você gastar mais da metade do que você ganha como o aluguel do lugar. A gente provavelmente procuraria um lugar mais barato, né? Na política urbana se usa como parâmetro de que você jamais deveria gastar mais do que 30% da sua renda para pagar a moradia. Por quê? Porque tem um monte de outra coisa para pagar, além da moradia. Então, mas hoje nós estamos vivendo uma crise global de moradia. E a expressão dela é justamente isso. A quantidade de gente no mundo que está pagando 50% da sua renda, 60% da sua renda. Ou vai dividir com muito mais gente o lugar onde mora para não chegar nisso. Ou não consegue morar, não consegue pagar aluguel e, portanto, vai morar na rua. Nós estamos vivendo uma explosão de morador de rua, no caso dos Estados Unidos, morador em carro, né? Muito menos em rua, em carro, mas também em rua, em barraca. Uma explosão desses números. E no mundo da periferia do capitalismo, ali na América Latina, na África, uma explosão de assentamentos precários, porque as pessoas não estão conseguindo pagar o custo de morar. E aí a pergunta que não quer calar é: o que está acontecendo no planeta que todas as cidades ficaram caríssimas, impossíveis, ninguém mais está conseguindo arcar com o custo do aluguel ou da prestação, né, da casa própria. Deixa eu fazer essa pergunta então, porque... É você que tem que fazer pergunta, né, não sou eu. Não, mas ela me marca justamente, assim, tem esse universal também, lá onde a gente morou, em 2013, 2014, 2012, que foi quando a Paloma foi morar em Toronto, já dava pra ver isso lá, apartamentos no centro da cidade, minúsculos, custando $1 milhão, $1,5 milhão. Naquela época, naquele centrinho ali de Toronto. E a gente voltou pro Brasil e falou, nossa, já pensou se aqui o custo de vida tivesse daquela forma? E de repente, talvez demorou um pouquinho mais pra chegar aqui, mas assim... a cada renovação de aluguel, de contrato, né, terminou aqui, tem que ir para outro lugar, é uma paulada que eu tomo nessas, porque você descobre o quanto que a inflação está correndo e você estava ali abrigado num contrato de aluguel de 30 meses sem perceber isso, e de repente, puf, outro aumento desses. Bom, o que está acontecendo? Que o custo de vida dentro da cidade... Porque assim, a gente está vivendo uma época... Hoje dava para trabalhar de casa. A gente passou por anos aí de home office na pandemia, onde muito do trabalho não precisa ser presencial ali. Eu não precisaria, teoricamente, estar nesse centro. Eu podia estar vivendo uma vida no campo, coisa assim, e trabalhando remoto. Por que na época em que a gente tem mais condições de trabalhar de longe, a gente está saindo mais no tapa para viver no mesmo lugar? Pois é. Porque nós estamos vivendo um momento em que os preços dos imóveis, quanto você paga, seja aluguel, seja compra de um espaço para morar, não é regulado pelas necessidades das pessoas, mas é
regulado pela disponibilidade de capital financeiro existente, disponível para investir no espaço físico, no espaço construído. Eu sei que parece uma coisa louca isso que eu vou contar, mas vou tentar explicar melhor isso. Isso é um fenômeno global. Nós temos, nessa era que nós estamos vivendo, que é a era financeira do capitalismo, né? Nós temos uma quantidade muito grande de um capital excedente global. O lucro da Apple, o lucro da Google, os fundos soberanos dos países que eles estão guardando. O fundo da Noruega. O fundo lá do sheik, do petróleo, dos plutocratas russos, dos magnatas chineses. Enfim, esse dinheiro, né, ele vai sendo investido. E nós também, nossa pobrinha poupança, a gente fica procurando um fundo para investir em algum lugar para não perder o dinheiro. Então, todo esse dinheiro, que é o dinheiro que circula no mercado financeiro global, encontrou no espaço construído um ativo fundamental para o seu circuito de valorização. Então, aqui a gente tem dois fenômenos. Primeiro, o primeiro fenômeno é que, com todas as políticas neoliberais, o capital financeiro circula absolutamente livremente, sem nenhuma barreira. A gente não. Taca mostrar passaporte ali na fronteira e ainda vê cara feia, né? Do cara da imigração ali nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Capital não. Capital passa de um lugar para outro e ainda por meios digitais, assim, num bit, pá, né? E se move rapidamente. Então, todo esse capital excedente, ele está pronto para se mover e ele fica procurando, como uma espécie de nuvem negra sobre o planeta, aonde que ele pode baixar para ficar maior. E um dos melhores investimentos, isso é desde a conversa nossa, da tia, da avó nossa, dizendo, olha, compra uma terra, compra um imóvel, porque isso não vai desaparecer, não vai virar pó. Mas para os grandes investidores, para os grandes capitais globais, o investimento no tijolo, o investimento no espaço construído é o melhor investimento para que, se você tem uma expectativa de remuneração de longo prazo, companhia seguradora, fundos de pensão dos trabalhadores. Por quê? Primeiro, não desaparece, não vira pó. Segundo, pode ter um ciclo de valorização muito grande no tempo. Terceiro, é a experiência empírica toda que nós temos. A gente vai num banco, pede empréstimo para o gerente pergunta para a gente, o que você tem como garantia? Você tem alguma casa, um terreno? Então, o imóvel é a garantia, é o collateral, é a melhor garantia que nas finanças existem. Então, grandes gestores de capital financeiro, de ativos financeiros, usam o espaço construído como garantia para alavancar mais capital financeiro. O que isso significa? Que aquilo que está sendo produzido na nossa cidade, por exemplo, quem mora em São Paulo, vendo aquele monte de torre sendo produzido, um monte de unidades residenciais, fala, nossa, que legal! Quantas oportunidades novas de residência. Deve baixar o preço, né? Aumentou muito a produção. Certo? Não, errado. Por quê? Boa parte dessa produção é comprada na perspectiva do investidor e não na perspectiva da pessoa que vai usar. Isso significa, concretamente, que a gente tem um capital excedente muito grande no mundo inteiro, prontinho para comprar aqueles imóveis, que não tem pressa de que eles remunerem rapidamente, que o mais importante é a valorização ao longo do tempo e que mobilizam todo esse estoque construído porque tem muito capital para colocar nisso. Com isso vai subindo o preço, ou seja, você, assustado com o preço do aumento do teu aluguel, você está assustado porque você está concorrendo no teu imóvel com uma quantidade de capital internacional que é totalmente desproporcional ao teu capital e à tua renda.
O que nós estamos vendo é uma verdadeira explosão de preços de terreno que está provocando não finalmente a resolução do problema da moradia, mas uma crise da moradia sem precedentes no mundo. Sabe que você acabou de explicar uma coisa que tinha me deixado com um comichão muito forte. Eu tava numa padaria, uns dias atrás, tem um tempinho. Tinha combinado de encontrar uma pessoa, ela ainda não tinha aparecido, e aí tinha alguém distribuindo o flyerzinho ali, né, de empreendimento na entrada. Era um corretor. E tava ali, puxei papo, comecei a falar com o corretor esperando a pessoa chegar. E eram apartamentos de 300 metros quadrados, uma coisa desse tipo. E aí, eu nem perguntei o valor do apartamento, mas eu falei, quanto que tá o metro quadrado da região aqui? O cara, tá 20, 25 mil. Aí eu falei, mas tem essa demanda? Quantas torres tem o prédio? O cara, tem 3 torres, são 150 apartamentos. Eu falei, tem 150 pessoas com esse tipo de dinheiro aqui? Aí ele, tá vendendo bem e tem outra, né? Nem tudo ocupa. Eu tenho um cliente meu aqui que é de Cuiabá, é plantador de soja, ele nem vem para São Paulo. Ele me liga e fala, e aí, quantas unidades tem esse ano para comprar? Abriu um prédio novo aqui de estúdio, tem 15. Pega 2 andares aí e compra tudo. É isso, o excedente de capital dele, da soja, Então, que fica circulando. Claro, o dinheiro que ele precisa ali para pagar as contas dele, para investir, tá ali, tá resolvido. Mas ele tem um tesouro enorme. Onde é que ele vai botar isso? ele tá pondo aqui. Ele está pondo em imóveis. E o efeito disso qual é? O efeito disso é que o espaço físico material, ele é finito. Se ele é capturado para produzir unidades para o plantador de soja que não vai morar ali, isso significa que naquele lugar as pessoas que precisam morar não terão lugar. E serão para fora, ficarão para fora daquele lugar. E é exatamente isso que está acontecendo. Se você olhar na cidade de São Paulo, nós vivemos nos últimos 10 anos um dos maiores booms imobiliários da história da cidade de São Paulo. É uma coisa que eu ia te perguntar, mas tem tanta... Presumo, quando você diz que é bom a gente estar morando perto do trabalho e outras coisas, que nesse aspecto verticalização é interessante. Você ter as pessoas próximas da infraestrutura e tudo. De um ponto de vista ecológico, entre aspas, é muito mais barato eu fazer um cano até um prédio do que fazer o encanamento para um condomínio de casas, onde essas pessoas vão estar espalhadas muito mais distantes, né? Um condomínio americano, daqueles com quilômetros de casinha com gramado ao redor, consome muito mais fio, água, gás para se manter e tudo, do que uma torre de prédio. Mas mesmo assim, a gente só vê o preço aumentar. Para a gente discutir essa questão da verticalização, é fundamental explicar para todos uma coisa que é a falácia da densidade. Muita gente já deve ter ouvido falar, não, temos que fazer o adensamento, temos que adensar onde tem infraestrutura, para mais gente morar onde tem infraestrutura. Nossa, claro, sem dúvida nenhuma, parece totalmente lógico e racional. Porém, no nosso modelo da cidade brasileira, densidade mesmo, aqui entre nós, é nas favelas. Sim. Ali é muita gente, pouco metro quadrado de área construída. É muito mais gente no Capão Redondo do que... Se você vai pensar, vamos pegar o exemplo da tua torre. Apartamento de 300 metros quadrados. Não é minha torre, não. A torre que você se referiu. Apartamento de 300 metros quadrados, não sei quantas garagens, tarará. 6 garagens. 2 pessoas, 3 pessoas no apartamento morando. Isso não vai dar uma densidade muito alta. É verdade. E mesmo se você pensar apartamentos pequenos, fala, nossa, mas nesse ciclo que teve uma explosão de apartamentos construídos recentes, teve muito estúdio kitnet, pequenininho, que dá densidades altas. Dá densidades altas. Mas, na verdade, isso foi lançado como se fosse habitação popular, habitação de interesse social, porque havia estímulos para você produzir unidades até um determinado valor máximo, em reais.
Então, estão lá no valor máximo, só que é 10 metros quadrados. Então, R$300 mil, R$350 mil por 10 metros quadrados, R$35 mil o metro quadrado. O maior preço de metro quadrado da cidade. Então a prefeitura fala, vou financiar a construção barata. Isso. E ao invés disso virar um prédio médio num bairro mais barato, isso vira um prédio um apartamento minúsculo num bairro nobre. Sim, é um estúdio que não vai ser habitação popular de jeito nenhum, porque é o metro quadrado mais caro de São Paulo, e que vai circular, e isso é um outro elemento que você começou a falar de home office, nananana, de um produto novo na cidade, que é o tal do estúdio, mini estúdio, e que se vale para um circuito de aluguel temporário. Aluguel de curta temporada. Airbnb é um exemplo de plataforma digital de gestão de aluguel temporário, mas o fenômeno do aluguel temporário é muito mais amplo. Por quê? Qual é a grande sacada do aluguel temporário? Primeiro, não tem que respeitar as restrições da lei do inquilinato. Então, você pode aumentar o preço, aumenta o preço toda semana, aluga por um período muito menor. Esse período muito menor, o valor do aluguel do dia é muito maior, oferece isso como um produto não apenas para turista, mas também para nômades digitais, ou seja, pessoas que pelo home office podem morar aqui e ali, né? Quando eu voltei em 2022, eu tive uma viagem, eu sabia que eu ia ter que me expor, não tinha pegado Covid até então, peguei, voltei para não ficar em casa e não passar para a esposa e para o filho, eu peguei um Airbnb de uma semana, foi isso mesmo, uma semana, 10 dias morando fora, nesse período de fazer teste, acompanhar, trabalhando de lá, e enquanto estava ali tentando resolver um problema. Nunca achei que eu fosse fazer um Airbnb em São Paulo, onde eu moro. E assim como essa demanda, tem outras demandas desse tipo, né? Mas são demandas que mudam completamente a lógica da moradia e a lógica do morar, porque é uma coisa de circulação permanente, é uma coisa de preço que sobe sem parar, é uma coisa que é ofertada também para uma renda, de novo, que não é a renda da cidade, porque o nômade digital vem com o salário dele de um outro lugar que muitas vezes é muito maior do que o salário médio da cidade, até de profissionais da mesma área, e tudo isso vai inflacionando o mercado e vai retirando o estoque de habitações permanentes para quem precisa. E são todos aluguéis que não protegem o inquilino, que pode tirar o inquilino rapidamente, enfim, que vão boicotando os elementos de segurança da posse, proteção do inquilino, etc. Numa sociedade em que a gente tem muita renda baixa, muita necessidade de proteção do direito à moradia, isso faz exatamente o contrário. Eu não tinha pensado, porque eu já sabia que isso corrompe, de certa forma, corrompe no sentido de você já não tem que atender às obrigações de um hotel, né? De segurança, de incêndio e outra de infraestrutura. Então você não tem nem que atender o custo da moradia comercial, que tem que atender uma tabela de preços e outras coisas, nem o aluguel. E nem gera os impostos do hotel e tal, que são específicos, que é um setor econômico, que tem imposto. Para que serve imposto? Para você poder produzir infraestrutura pública na cidade. Para ter um ônibus parando na rua ali na frente. Para poder ter metrô, para poder ter parque, para poder ter calçada, para poder ter árvore na rua. Enfim, para isso que serve. Então, tudo isso vai transformando, né? Vai capturando esses espaços e vai fugindo de toda a dimensão pública e da regulação pública. Eu costumava pensar no problema do aluguel de curto tempo, aluguel de curto prazo que você disse, né? Para não dizer Airbnb, porque tem muito mais coisa envolvida. Temporário, né? Aluguel temporário. Eu tinha uma noção do problema que isso causa em cidades turísticas, em praia, em pontos turísticos onde você tem isso, né? As pessoas vão perder na moradia porque isso tudo vira esse aluguel temporário para quem tem condições e vem pagando aquilo, né? O Havaí, nos Estados Unidos, está numa crise incrível de habitação, porque quem é da ilha, quem sempre viveu lá, não consegue morar, porque não tem o dinheiro para pagar o que um turista paga
para ficar um curto período de tempo. E ainda mais as pessoas acham que falam, não, mas pelo menos o dono daquilo, a pessoa que morava lá, está beneficiado, porque está alugando, tem uma renda a mais, puxa vida, legal. Então, como se a totalidade do estoque da moradia temporária fosse assim, de alguém que pega um pedaço da sua casa, um quarto da sua casa ou sua própria casa, e aí tem uma renda alta, legal, se deu super bem. Mas, na verdade, cada vez mais, esse estoque de moradia temporária está na mão de proprietários corporativos, Sim. que têm centenas de milhares de unidades dispersas pelo planeta e vão explorando essas unidades. Então, sequer esse elemento, digamos, mais redistributivo de renda, Sim, né, também não E acontece. para quem mora num prédio é um inferno, né? Porque você tá num prédio, de repente uma empresa comprou 50 unidades daquele prédio, daqueles estúdios. Ela vai ter um poder de decisão no condomínio do que pode e o que não pode, totalmente desproporcional do resto das pessoas. E aí vai ser um condomínio feito para habitação temporária e não para ser um bom condomínio para um morador, E né? aí tem outras dimensões do morar, né, que eu acho super importante a gente trazer, né? Porque historicamente a ideia de moradia estava muito vinculada também à ideia de comunidade, quer dizer, se construir moradia, construir relações de vizinhança, de permanência, de os filhos brincarem, de ter uma relação com o bairro, tal. Tudo isso, né? E mesmo as políticas históricas de moradia num ciclo, né, no século XX, onde muitos países investiram pesado em políticas de universalização de moradia, elas sempre pensaram não só vamos ofertar unidades habitacionais para quem não tem moradia poder morar, também pensaram isso é também construir comunidades e formas de organização da vida, e por isso os conjuntos habitacionais públicos, muitos tinham equipamentos coletivos, praças, áreas para as crianças brincarem, cozinhas coletivas, imaginando um pouco o que você, ao fazer moradia, não faz só, né, casa, tijolo e tal, mas você também constrói cidade, constrói vínculo. Nós estamos falando agora de uma coisa aonde nem o espaço muda mais, nem comunidade existe, você só rentabiliza frações de tempo e a produção de moradia é pensada para extração de renda de quem vai poder extrair renda daquele lugar, nada mais. Não tem mais nenhuma outra dimensão que é bem-estar, construção de relações sociais, permanência, imanência, isso já era. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para poder lembrar você de assinar o nosso canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos por aqui. E se você já se inscreve, pense em de repente mandar um valeu demais, se tornar um membro, uma membra, mandar um pix pra gente em contato@atiliamarino.com.br, é o que a gente precisa para trazer mais conteúdo como esse por aqui. Mesmo nesse sentido vou deixar um pouquinho à parte agora essa moradia como investimento, pensando em quem tá comprando para morar. Quem está indo ali não está preocupado se esse imóvel vai valorizar ou não depois de um tempo. O livro Casta, Casta em inglês, não sei se ele saiu como Casta em português, é um livro sobre a questão dos negros nos Estados Unidos. Ele me marcou muito porque a autora coloca uma questão onde, com o fim da segregação racial, os espaços públicos começam a ser espaços onde vão ter brancos e negros, né? Quando eles terminam com aquelas leis que diziam que tem espaço... Jim Crow. Jim Crow. Aqui só branco entra, né? E ela fala, você tem cidades onde você tinha piscina coletiva, que os negros não podiam frequentar, não podiam entrar, e de repente cai a lei, agora eles podem, todo mundo pode frequentar, e duas coisas acontecem. Uma, começam a construir parques fora da cidade, onde você tem até umas questões tipo, o túnel é baixo o suficiente para você chegar no parque, que o ônibus não passa, então você só chega de carro lá, e parece ser uma questão da estrada, mas no fim é um jeito de você ter alguma coisa, como ter um shopping na beira da marginal onde não dá para chegar de ônibus. E a outra coisa é que em algumas cidades os caras vão lá e concretam as piscinas, ou transformam em parque de skate. E quem quer a piscina, para não ter que dividir piscina com negros, faz a piscina em casa.
Então dane-se o espaço público, dane-se o uso que isso vai ter, de repente surge um monte de pista de skate que era piscina, porque quem quer ficar na piscina agora para não dividir água com negros, vai fazer uma piscina em casa, que custa uma fortuna a mais, dá muito mais trabalho de manter, mas você não vai ter que conviver com aquelas pessoas que você não queria ter ao seu redor. Me marcou pra caramba isso, porque de certa forma a gente tá vendo isso acontecendo. Pela TV Cultura eu gravo em vários parques, em vários espaços, e assim, eles estão cada vez mais esparsos e cada vez mais envelhecendo. Pelezão, Sesc, não sei o quê, uma infraestrutura linda, mas que você não vê outros lugares abrindo com aquela mesma infra recente, mas vê muito condomínio clube, com piscina, com spa, com academia, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você tem dois fenômenos que se combinam, que são bem importantes, né? Um fenômeno que foi, no caso brasileiro, muito claramente, a partir dos anos 90, cada vez mais você começou a implantar um processo de transformação urbanística e arquitetônica que trouxe para dentro do muro, para dentro do condomínio, aquilo que historicamente estava colocado fora. Então, a quadra dentro, a piscina dentro, exclusivo, né? Ao mesmo tempo, condomínios com muros altíssimos, ao mesmo tempo, o shopping center em cima, em vez, né, da rua comercial, do espaço comercial. Aliás, o shopping center é o primeiro produto do complexo imobiliário financeiro, dessa nova lógica do espaço como rentabilidade para os fundos de investimento, né? Porque também é um novo arranjo de instrumentos que a gente tem financeiros que permitem que investidores saiam e entram dos investimentos sem vender aquilo tudo, através de cotas. São fundos imobiliários que antes não existiam. Então, o shopping center é o primeiro ensaio disso. Ele é um produto basicamente financeiro, né? E acabou transformando o modo de vida. Apesar de ser um produto financeiro, muda o modo de vida e o modo de pensar o comércio. Quer dizer, o que é o comércio no mercado? O que é o mercado? Para quem gosta de mercado em cidade que ainda tem mercado, qual que é a diferença entre o mercado e o shopping center? Né, de sociabilidade, de relação, de abertura, de diversidade, de heterogeneidade, né? Enfim, eu acho que isso é importante, essa transformação, e essa transformação nos anos 90, ela veio basicamente justificada pela ideia da segurança. Foi um momento em que o tema da segurança urbana emerge muito forte entre nós. Ele teve uma questão ali muito importante, que nas nossas cidades, né, vai diminuindo o emprego, as oportunidades de serviço, as oportunidades de inserção com carteira assinada. Isso em São Paulo aconteceu muito fortemente, no Rio de Janeiro isso aconteceu muito fortemente, e vai aumentando muito mais os mercados delinquenciais, né, que vão também ameaçando e as pessoas vão ficando apavoradas, mas é um produto imobiliário. Ou seja, a televisão mostra uma guerra de tiros, né, numa favela no Rio de Janeiro, vende para burro condomínio no interior de São Paulo, num lugar onde não tem nada daquilo. Então, você também vai criando um imaginário novo de cidade e uma cultura urbana que vai valorizar essa cidade dos muros e vai te deixar absolutamente desesperado. Estou com medo da violência, então eu vou aumentar os muros. Isso é uma dimensão. Mas a outra dimensão que nessa tua fala, né, em relação aos modelos de segregação que a gente tem, né, é a privatização e a concessão dos espaços, porque ao mesmo tempo em que foi também migrando para dentro dos condomínios as áreas, né, que eram comuns, a gente também começou um processo de privatização dos parques, privatização das áreas verdes. Nós estamos vivendo isso muito claramente. E se você vai num parque privatizado, né, num espaço privatizado, você tem a mesma lógica do condomínio, só que aplicada no espaço público, né? Você vai chegar hoje num parque, né, que está privatizado, você chega no Parque Vila Lobos,
privatizado, no Ibirapuera, um exemplo excelente disso. Aí você fala, bom, Ibirapuera virou um shopping center. Ele é um shopping center. Ele tem áreas exclusivas, você só entra se você pagar. Você paga para isso, você paga para aquilo, você paga para aquilo outro. E ao pagar, você cria a barreira do quem pode, quem não pode estar ali dentro. E você vai criando, dentro dos próprios espaços públicos, também essas áreas exclusivas. E o que é essa infraestrutura exclusiva, essa privatização dos parques, essa privatização dos serviços? É também as cidades ofertando novas fronteiras para esse capital excedente global financeiro que quer explorar novas formas de se rentabilizar. E vai nos convencer, a mim não convence, de que a cidade precisa não de áreas verdes, abertas, públicas. Precisa de mais shopping center, mais loja, mais coisa para eu comprar mais coisa, para eu consumir mais coisa. Então, é isso que é o processo que nós estamos vivendo na cidade. Cada vez mais uma mercantilização, cada vez mais uma apropriação daquilo que é comum para transformar numa mercadoria capaz de gerar rentabilidade, né, para o capital investido. E aí, o fruto de tudo isso e a consequência de tudo isso é uma espécie do novo mantra das nossas cidades, que é o seguinte: a melhor forma de organizar um lugar, ou a melhor forma de ocupação de um lugar, não é mais a forma que mais atende às necessidades das pessoas, mas é a forma que mais oferece rentabilidade para o capital disponível para investir naquele lugar. E é isso que está acontecendo. Já não é uma cidade que serve mais quem mora nela. Exatamente. E não as necessidades humanas. A gente vai perdendo totalmente o contato, né, do urbanismo com as necessidades humanas, né? Então, vamos dar um exemplo, vamos aterrissar, né? A gente precisa de cidades que deem sombra, que tenham árvores, que tenham espaços de lazer, que tenham espaços de produção de comida que não é envenenada, que é comida de verdade, né? Espaços que possam acolher as necessidades das pessoas morar, para que elas não tenham que viver na rua, para que elas não tenham que viver numa situação absolutamente precária. Essas são as necessidades da cidade. Mas isso é absolutamente secundarizado, porque isso não é rentável. Deixa eu pegar esse ponto, então, porque São Paulo a gente está numa situação extremamente crítica dessa. Eu tinha visto primeiro no Rio de Janeiro, mas hoje em dia o volume de pessoas que estão tendo que viver na rua é absurdo. E parece ser uma coisa tipo, a Cracolândia, como se o crack fosse o problema. E conversando aqui com quem trabalha com a dependência, a pessoa falou, olha, até tem o caso de quem... Em mais de uma conversa aqui, inclusive. Até tem o caso de quem começa a depender de crack, deslizar para a pobreza e ter que viver na rua. Porque a pessoa vai se desfazendo do que ela tem, cria problemas, vira um problema para a família, para a vizinhança, não sei o quê, e acaba indo morar na rua. Ok. Mas o inverso também acontece. A pessoa que está morando na rua por outros motivos passa a usar o crack para poder aguentar viver na rua, ou passa a depender de álcool ou outras coisas. Mas o que levou a pessoa para a rua no primeiro momento foi a perda de emprego, o custo de vida e outras coisas que causou aquilo. Como você vê esse balanço, olhando com o olhar agora, né? Eu conversei com quem fala da dependência química, mas falando com alguém agora que entende de urbanização, de moradia, como que você vê essa dinâmica? Por que a gente tem tanta gente morando na rua? Você vê isso como um problema só de dependência, levando as pessoas para a rua, ou das pessoas estando na rua por outros motivos, como o custo, o investimento, essas coisas, e na rua passando por esses outros problemas? Acho que a gente está vivendo a combinação de vários fenômenos. Bom, primeiro, assim, a crise da moradia tem a ver com o fato de que a moradia ficou cada vez mais inacessível. E a nossa política pública, em vez de ofertar uma moradia acessível para quem não consegue ter uma moradia acessível no mercado,
O que ela tem feito é dobrar a aposta do mercado, ou seja, incentivar cada vez mais que o mercado oferte produtos que, na verdade, são inacessíveis para essas pessoas. Você Então, não tem mais uma pensão que custa R$100, você só tem um estúdio que é 700, 800, R$1.000 por mês. Acabou qualquer moradia intermediária, né? não, eu vou dar um exemplo da Cracolândia, que é ótimo. No Lab Cidade, laboratório que eu coordeno junto com outros professores e pesquisadores da FAO, a gente acompanha a região dos Campos Elíseos, a Cracolândia, há vários anos, desde 2017, pelo menos. E ali foi tão claro, quer dizer, existiam pensões baratas, precárias, muito precárias do ponto de vista físico, né? Que era uma opção de moradia para pessoas que, recém-chegados na cidade, transitório, migrante, cigano, que passava e ia embora, né? E que tinham essa característica. Que era temporária no sentido de não tem como você ficar ali por muito tempo, mas Sim, ela te dá um suporte. e acessível do ponto de vista de recurso para essas pessoas. Precário do ponto de vista físico. Não dá para defender que elas tinham que continuar ali. Elas foram destruídas e no lugar delas, o que está sendo ofertado não é algo para essas pessoas, é para outras pessoas. Portanto, estas estão na rua. E ponto, acabou. Né? Ou recebendo um auxílio aluguel, né, que só permite que ela alugue um barraco da pior favela de São Paulo e longe dali. Então, nós estamos falando de uma política pública que remove e que, em vez de, no lugar daquilo que era precário, ofertar uma coisa mais digna, porém acessível para aquelas pessoas, não. Oferta uma coisa que é para outra, porque é rentável, porque é PPP, parceria público-privado, porque o sócio privado tem que ter renda, tem que ter rentabilidade do investimento dele, portanto não vai poder ser para aquelas pessoas. Então, nós vamos produzindo também pessoas na rua. Isso é uma das dimensões. A outra dimensão, e na Cracolândia isso é muito também presente, é uma espécie de lugar de refugiados urbanos. Aliás, essa expressão é da Taniele Ruim, não é minha. O que ela pensa na história dos refugiados? Por exemplo, egressos do sistema prisional. Egresso do sistema prisional que não consegue se reinsertar, que não consegue voltar para a família, não consegue voltar para a nana, ali fica, né? E ali cria uma espécie de comunidade aonde é possível sobreviver, um apoiando o outro do mesmo tempo, e uma espécie de famílias sem vínculos de laços de sangue, que permite a sobrevivência numa situação absolutamente precária e indigna. Não estou defendendo de jeito nenhum o fluxo, né, que é assim que se chama, como um local digno para viver, mas é um lugar de acolhimento do sem lugar, na absoluta falta de uma política pública capaz de acolher essas pessoas. E acolher não é só no campo da saúde mental, da dependência química. E a principal droga que tem ali não é o crack, é o álcool. A principal dependência é do álcool, né? Que é absolutamente legal, vendido em todas as bibocas, em todas as esquinas. Então, tem que ter uma questão de saúde mental. E antes do crack era cola, né? Sim, e tem que ter uma questão de saúde mental, mas tem que ter moradia. Tem que ter outras dimensões, tem que ter trabalho, tem que ter cuidado, né? São pessoas, se a gente for olhar o perfil das pessoas que estão lá, muita gente é gente que viveu a vida inteira institucionalizada. Viveu em orfanato, de orfanato em fundação casa, de fundação casa em prisão, de prisão rua, e aí vai, né? Então, nós estamos falando de gente que não tem lugar na cidade, do sem lugar. E cadê uma política pública para poder atender a política pública? Por que outras cidades não tem tanta gente sem lugar? Em outras cidades do mundo? Do mundo, do Brasil. Por que em São Paulo, por exemplo, tem esse problema tão crônico? Em São Paulo, e não é só em São Paulo, hein? Porque isso é uma coisa que a gente também observa em vários outros lugares do mundo. Então, vamos lá. Alguns lugares têm políticas públicas
E um exemplo de política pública para morador de rua é a chamada Housing First, que é moradia primeiro. Antes de para você conseguir estabilizar do ponto de vista de saúde mental uma pessoa, primeiro ela tem que ter um lugar onde ela sabe que ela vai poder morar, que ninguém vai expulsar ela, que ela está lá todo dia. Então, é muito importante. Aqui no Brasil, uma coisa totalmente doida de pensar. Primeiro tem que tratar a pessoa para depois ela poder acessar a moradia. Mas não. Então, a gente teve uma experiência concreta em São Paulo que não teve tempo de se desenvolver plenamente, de ser avaliada e de ser melhorada, que é o Braços Abertos, que envolvia moradia, trabalho, acompanhamento de saúde mental. Então, existe essa possibilidade, em outros países também se fez isso, mas aqui a postura diante de uma população que é majoritariamente negra, majoritariamente egresso de sistema prisional, etc. A relação que a gente estabelece com as pessoas é de absoluta falta de respeito e achar que, né, não serve para nada e não precisa ser cuidada. E precisa ser cuidada. E precisa de muito investimento público para poder cuidar dessas pessoas. E ali, na Cracolândia, a gente tem uma mistura dessa dimensão, que é mais no campo da política pública de assistência social, de moradia, com uma questão urbanística, que é o fato de que os Campos Elíseos e Santa Efigênia, apesar de absolutamente centrais, apesar de contarem com toda a infraestrutura, o setor imobiliário nunca conseguiu entrar ali e transformar como faz em outros bairros, comprando os lotes, derrubando e construindo os seus produtos torre. E por que não fez isso? Porque ali nós temos toda uma questão de propriedade extremamente fragmentada e antiga, né? Com aqueles disputa inventários de disputa de herança, 150 herdeiros, cada um mora num lugar do mundo, impossível. Então, ali tem uma guerra, que é uma guerra também para destruir completamente aquele lugar, e foi sendo destruído e demolido e arruinado, e os lugares em ruínas também são os lugares que atraem as pessoas em ruínas, as pessoas arruinadas. Então, eu sempre digo que a Cracolândia em São Paulo foi fruto da política pública e não da falta dela. Ela foi construído aquele lugar. E aí, né, não tivemos, mas temos que ter uma imaginação urbanística, né, para poder transformar aquele lugar acolhendo e não transformar aquele lugar negando totalmente as pessoas que ali estão. Você plantou uma perguntinha no fundo da minha cabeça aqui, que é o seguinte: um dos melhores lugares para frequentar uma cidade que eu já fui foi Tóquio. O Japão como um todo, que para todo lugar você tem trem, metrô, ônibus, estação assim a dar com rodo e muita gente no transporte público, mas muita gente, assim. É delicioso, porque você não tem que se preocupar, você não tem que alugar o carro, você não tem que ver itinerário, nada. Você entra no metrô e você vai sair onde você quer e tá tudo bem. Porque parece uma infraestrutura que cresceu junto com a cidade. Mas você tá fazendo eu me perguntar o quanto isso não aconteceu, porque são japoneses para japoneses, todos, entre aspas, usufruindo do que vem como iguais. Se você tivesse uma sociedade mais desigual ou com alguma população mais marginalizada ali, se a coisa aconteceria do mesmo jeito ou se ela tenderia mais para uma coisa americana ou brasileira, que você tem quem historicamente vai ser expulso para um bairro e quem vai desfrutar da infraestrutura no outro. Além do mais, transporte coletivo no Brasil, nas cidades brasileiras, sempre foi coisa de pobre. Porque a classe média e as classes altas se deslocam de automóvel. O automóvel era historicamente a aspiração da classe média, a liberdade de circulação, e as cidades se desenharam para automóvel, e o transporte público, vamos falar sério, sempre foi de quinta, né, entre nós, no sentido de ser desconfortável, ruim, não abundante, né? Então, isso também é uma questão muito importante. Historicamente, a matriz de transporte coletivo era uma matriz absolutamente desprezada.
Começou a mudar um pouco isso entre nós? Sim. Começou a mudar. E começou a mudar quando uma parte, eu diria, minoritária, mas uma parte importante, da classe média, começou a reivindicar transporte público de qualidade. Falar, gente, não estou mais afim de ficar dentro desse carro 2 horas e meia a chegar. Eu quero andar de metrô, eu quero andar num transporte. E aí começou um processo de reivindicação do metrô e do transporte coletivo como uma pauta da classe média. E a classe média que manda na política urbana brasileira. É impressionante como isso é ainda absolutamente presente. E começou a ter um investimento em metrô e se expandir e melhorar a qualidade disso. E nos corredores de ônibus, que é uma tentativa de priorizar o ônibus e fazer com que o ônibus seja mais confortável e rápido do que o carro. Eu me lembro na Rebouças, quando inaugurou o corredor, era aquela coisa louca, né? Quem estava ali dentro do ônibus, andando rápido e olhando assim com desprezo para quem estava no carro preso no congestionamento. Então, essas medidas de melhoria da qualidade do transporte público são muito importantes, mas aí entra a questão da escassez. Aonde tem metrô e tem transporte público melhor e mais qualidade, ainda é escasso, no sentido de que isso não está extensivo à totalidade da cidade. E, portanto, ali onde tem metrô e transporte público de qualidade, é caro. É caro porque é escasso. E se é escasso e caro, é só para rico. E, portanto, pobre não entra. Então, a gente... A máquina maldita da cidade desigual, mesmo diante, né, de uma proposta que é uma proposta muito legal, de você poder usar o espaço público e se deslocar do metrô, acaba transformando isso no privilégio de poucos. Vira e não oportunidade de investimento, onde vai abrir o metrô. Exatamente. E acho que vira aquela coisa da... É como Ferrari. Se você não tem Ferrari, você provavelmente não conhece ninguém que tem. Mas se você tem uma, você deve conhecer várias pessoas que também têm. Acho que em São Paulo é muito isso. Se você mora perto de um parque, você provavelmente mora perto de vários outros. Uhum. Porque eles estão todos meio Exato. juntinhos ali. Ou se você mora perto de uma estação de metrô, você deve morar perto de várias outras. As oportunidades são concentradas de forma a continuar circulando na mão de quem já tem. E a regulação urbanística, ela, né, a legislação urbana, ela reforça muito isso. Ela aposta muito isso. Ela, historicamente, ela também, não é que ela provoca, mas ela, em vez de romper com isso, reforça, né, esse modelo. Pra gente virar a chave, então, eu já ia perguntar se você tinha um exemplo de uma boa cidade, um lugar bem habitável, mas a sua fala sobre as cidades estarem atendendo muito mais investimento, me parece um processo muito mais irreversível, assim, de... Dá pra ver o preço do metro quadrado subindo, o imóvel sendo tratado como um investimento e não como um lugar bom para você morar, a promessa do corretor mesmo com quem eu tava falando ali de que não, parece caro, mas vai ficar mais caro depois, então Vai gasta valorizar. agora, vai valorizar. E aí ele deu exemplo de alguns imóveis que dobraram de preço. Isso, por isso que é o pré-pandemia. melhor investimento do mundo para quem tem uma quantidade de capital disponível que não precisa usar. E se você está alugando, você ganha nas duas pontas. O aluguel pode subir e o preço do imóvel também, né? Quer dizer, tudo se corrige aí por essa inflação. Isso me parece muito mais dramático e muito mais consequente a longo prazo do que, por exemplo, tal prefeito, tal prefeitura ou tal gestão agora está favorecendo mais ou menos construção de um tipo. Então eu vou juntar as duas coisas para te pedir uma noção. Existe solução ou tem algumas coisas que atrasam, corrigem ou minimizam esse tipo de efeito? E se você puder juntar isso com um exemplo de um lugar que está indo nessa direção boa, no Brasil ou fora, onde essa vida de qualidade urbana ainda é acessível ou é mais acessível do que em outros lugares. Eu vou começar pela última pergunta, né? Pensando do ponto de vista da moradia, que é o tema que eu trabalho mais, é muito impressionante Viena, o quanto Viena, há 100 anos, investe
sistematicamente numa política de moradia universal e acessível, e até hoje mantém isso. É impressionante. É um exemplo, você não reconhece na cidade aonde é habitação social, aonde é habitação de classe média, porque é a mesma cara, no mesmo lugar. É muito impressionante. E isso é 100 anos, desde a Red Vienna, né? 100 anos de política pública na área de moradia, de construção de moradia, de um estoque público, de aluguel público, enfim, Estoque público e aluguel público. E terra, né? Terra. Comprando terra antecipadamente, lançando a terra através de editais, controlando preços e controlando o tipo de produto, com a participação de investidores privados e tudo. Mas então, com uma gestão pública. Com uma gestão pública, incrível. Então, regulação é uma questão importantíssima. Se a gente pensa que esse processo de financiarização está acontecendo sozinho, não. Ele está acontecendo com uma ativa participação dos governos e do Estado, que incentiva, que oferece a cidade numa bandejinha para esses, né, capitais globais. Então, o que eu quero dizer com isso, que é possível com regulação, sim, limitar aquilo que pode ser ofertado via plataformas digitais, de Airbnb, de regulação. É possível com regulação, sim, corrigir vários desses elementos. São regulações no campo urbanístico, mas são regulações também no campo do próprio capital financeiro. Por exemplo, você acredita que fundo de investimento imobiliário, que é esse instrumento que permite que os capitais entrem e saiam, sequer paga imposto? É isento de imposto? Não faz ideia. Pois é. Então, a gente tem que começar a entender esse processo para dizer que a gente pode regular. Se isso for super taxado, acabou. Porque a rentabilidade cai na mesma hora em função da maior taxação. Por que é tão atraente? E de repente o meu aluguel não vai ter esse reajuste. Exatamente. Então, existe regulação, sim. E do ponto de vista do modelo de cidade, por incrível que pareça, eu acho que esse combo de crises que a gente está vivendo, a crise climática, que é evidente, né? Essa crise política também, né? Essa insatisfação que a gente tem com o modelo de gestão, na verdade, está abrindo para nós uma possibilidade muito interessante de imaginar um novo modelo de cidade, porque esse que foi inventado lá, né, no século XX, que é o modelo hegemônico de cidade, ele já está na cara que ele não deu certo, que não está oferecendo o que a gente quer. Então, acho que temos, nesse momento, outras possibilidades de pensar que outros espaços são possíveis. Eu não diria que tem assim, uma cidade do mundo que, do ponto de vista de todas as políticas, ela é Miss Cidade. Eu não acredito nessa ideia, né, o modelo de cidade. Não tem modelo, porque tudo está tão imbuído na economia política da terra, da moradia, das classes sociais, da questão da racialidade, da história daquele lugar, que é muito difícil você falar um modelo de um lugar para o outro. Mas eu diria que aqui e ali, em várias cidades do mundo, e aqui em São Paulo também não é diferente, já tivemos e já vivemos experiências concretas de pensar diferente e fazer diferente, no sentido de que, tecnologicamente, isso é absolutamente possível. A questão é política. Quer dizer, como é que nós vamos romper com a ideia de que aqueles que ganham com a cidade, com a sua rentabilidade, é que mandam na política urbana. Eles têm que parar de mandar na política urbana, e quem tem que mandar na política urbana é você, eu, Dona Maria, João, todos aqueles que habitam a cidade. Eu acho que essa é a questão da ruptura que a gente precisa aprender a fazer. Fantástico. E para quem quiser saber mais sobre isso, se informar, para quem gostou dessas ideias ou gostou do conhecimento que você trouxe aqui, o que a gente pode consumir, ler, ouvir, frequentar, ou onde a gente pode visitar na cidade para se inspirar e curtir essas ideias? Bom, eu acho que vou fazer aqui um marketing da minha própria produção. Toda essa história da financiarização que a gente falou bastante hoje está no meu livro, que chama Guerra dos Lugares,
da editora Boitempo. Toda essa discussão que a gente fez da política urbana e do planejamento urbano como produtor de desigualdade ao longo da história da cidade, contando como São Paulo virou isso que virou. Está num livrinho muito pequenininho da Fósforo, que eu gosto muito, que tem um prefácio maravilhoso do Emicida, que é a melhor coisa do livro, chama São Paulo, Planejamento da Desigualdade. Eu acho que ali também tem referências grandes para entender o que aconteceu em São Paulo para a gente chegar nesse estado, né, em que nós nos encontramos hoje. E acho que para as pessoas que querem buscar referências, né, elas têm na vida delas, elas viveram na vida delas referências de lugares, falam, nossa, que lugar gostoso, que experiência gostosa de viver, tanto na própria São Paulo, em outros momentos da sua história. Então, puxa, por que aquele bairro era gostoso, tinha uma escala gostosa? Então, ali dá para pensar isso, né? Como em lugares que já pensou, já foi, já visitou, já conheceu. Então, acho importante a gente mobilizar essas referências para a gente imaginar, né, futuros possíveis. Fantástico. Obrigado pelo privilégio todo aqui, que foi esse aulão e essa visão de mundo. Acho que já falam isso sobre cargos políticos, né? Que a gente disputa muito presidência, governo do estado, mas quem mais faz diferença na nossa vida são as prefeituras, né? Não tem a menor dúvida, a prefeitura é absolutamente essencial e tem muito espaço, sim, no âmbito do governo local para a gente repensar um modelo de cidade. Por isso, eleição ano que vem, todas as cidades vão eleger seus novos prefeitos. É preciso refletir mesmo sobre isso. Dá uma olhada em São Paulo para você ver o que o nosso modelo financeiro tem produzido na cidade e como é que tem sido a vida dos paulistanos, depois disso. Obrigado. Eu adorei a conversa de verdade. Espero que você tenha gostado da conversa, que tenha elucidado bastante coisa. Eu saí daqui com várias lições, não fazia noção dessa mistura entre investimento, especulação imobiliária, custo de vida aumentando e a relação que isso tem com tanta gente morando na rua, com questão de segurança, com o isolamento urbano que a gente vive cada vez mais em condomínios, infraestrutura particular e outras coisas. E eu achei que ia ser só uma conversa sobre bons espaços urbanos, sair com muito mais coisa daqui. Se você gostou dessa conversa, se você quer ver outras como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os vídeos regulares do canal, onde a gente tem esse tipo de discussão o tempo todo. Se você já está inscrito, manda um apoio pra gente, qualquer apoio é válido, é o que a gente precisa para trazer mais conteúdo como esse. Te vejo em um próximo.